Bom dia, muito bom dia a todas, a todos. Espero que tenham aproveitado o dia de ontem para descansar um pouco, se é que isso é possível na vida das professoras e dos professores. E hoje nós seguimos com as nossas oficinas da Semana Pedagógica de Piraquara. Hoje pela manhã nós temos duas, à tarde nós temos mais uma série de oficinas, continuamos ainda à noite com a oficina de EJA e amanhã, só pela manhã, oficina e à tarde o encerramento do nosso evento. Então, hoje nós vamos dar continuidade aqui com a oficina sobre a relação família-escola nesses tempos pandêmicos e nós vamos receber então a professora Fernanda Luiz, que é doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UFPR. A Fernanda trabalhou tanto no mestrado quanto no doutorado o tema da relação família-escola, tem uma vasta experiência como professora, como consultora na área de relação família-escola, trabalhando sempre com essa temática e agora enfrentando esse desafio, né, de pensar esse tema num contexto pandêmico, que é um desafio para todas nós. Então, convido a Fernanda para entrar aqui à sala. Nós vamos ter, posteriormente, a participação de mais uma convidada para fazer a mediação das questões que vocês vão postar aqui. Então, fiquem bem à vontade para postar as suas questões no decorrer de toda a discussão, a apresentação da Fernanda, que no final nós vamos promover esse debate, né? A intenção é essa. Infelizmente, nós não estamos juntos para poder fazer uma conversa mais próxima, mas que seja o mais próximo possível de uma conversa, né? A gente já colocou na descrição do vídeo o link da lista de presença, tá? Então, indo ali na descrição do vídeo, vocês acessam o link e preencham a lista de presença no decorrer desta manhã, tá bem? E aí eu passo então para a Fernanda, desejando uma ótima manhã de trabalho a todos vocês. Obrigada, professora. Bom dia. Pode me tirar, Fernanda. Pode tirar. Bom dia a todos, a todas e a todes. Com muita alegria e muita esperança que a gente inicia esse terceiro dia de semana pedagógica, né? Que eu espero que nessa manhã a gente possa fazer muitas reflexões, muitas discussões, né, na medida do possível, a partir ali do chat. Então, como a professora Elisângela já anunciou, eu inseri o link da lista de presença lá no link no YouTube, onde vocês estão assistindo, ali na descrição do vídeo, para não ter problema, né, da gente se perder aqui no meio do chat. Então, ele vai ficar fixado ali, para que todo mundo possa preencher, né? E aí, eu vou, né, na medida do possível, eu vou fazendo a minha fala e vocês podem colocando seus comentários, as suas questões, as perguntas, e aí a mediadora, a professora Ângela, eu vou colocá-la aqui, para que ela passe os slides para mim. Bom dia, Ângela. E aí ela vai poder visualizar ali o chat para poder coletar as informações, as perguntas que vocês, porventura, possam ter. Tá bem? Ângela, você já colocou, né? Aí. Ângela, obrigada. Então, se você puder ir passando conforme eu for te solicitando, e daí no final a gente retoma para os comentários dos participantes. Tá bem? Obrigada. Então, pessoal, esse tema é o meu objeto de pesquisa, como a professora Elisângela já havia anunciado. Ele é um tema que me provoca bastante reflexão, e, de certo ponto, bastante incômodo também, porque quanto mais a gente pesquisa,
mais a gente encontra desafios sobre essa temática, né, da relação família e escola, em especial agora em tempos de pandemia, né? No mestrado, eu fiz a pesquisa sobre essa relação, já trabalhei como assessora pedagógica em vários municípios, abordando essa questão desafiadora, né, da família escola, e sempre ouvindo muitas questões também dos professores, dos gestores, acerca dessa temática, né? Pode passar, Ângela, por gentileza. E aí, quando eu comecei a pensar essa oficina, lá no início, né, junto com o grupo da Federal, da Universidade Federal, eu pensei que seria um desafio maior ainda falar sobre esse tema em tempo de pandemia, né, onde tudo está reconfigurado, onde tudo está sendo transformado, onde tudo está exigindo da gente novas habilidades, novas competências, né, enfim, tem exigido bastante de todos nós, educadores e educadoras. E aí, num dia desses aí, eu estava observando as postagens do professor Vitor Paro, e ele postou esse texto do professor Cleiton Donizete. Ele é um professor da rede estadual lá de Minas Gerais, e ele traz um tema que me despertou bastante curiosidade, assim, me proporcionou mesmo uma reflexão sobre a empatia. E o título desse texto é Educador, mais empatia, por favor, ou melhor, não, né? Porque a gente ouve muito esse termo da empatia, em que tudo se resolve a partir da empatia, de se colocar no lugar do outro. Enfim, ele faz uma reflexão muito interessante, até deixei ali para vocês poderem acessar o texto na íntegra, né? Na revista Pensar a Educação. Então, ali tem o texto inteiro. Pode passar, Ângela, por favor. Então, no texto, ele discorre, então, sobre a palavra empatia, né? O quanto essa palavra passou a ser usada com muita frequência no contexto escolar. Aliás, em todas as relações humanas, mas em especial no cotidiano escolar, né? No enfrentamento às discussões, aos desentendimentos dos alunos, enfim, sempre é pedido para que o sujeito, o agente, se coloque no lugar do outro, né? E a empatia significa isso, em princípio, né? De grosso modo, significa se colocar no lugar do outro. E no campo da educação, na escola, ela foi adotada nos discursos, nos sermões, do quanto é necessário que as pessoas se coloquem no lugar das outras para evitar ofensas, tratar com indiferença, né? Para a gente passar para um outro patamar de compreensão, de diálogo, de combate à injustiça e solucionando os conflitos. No entanto, se a gente aprofundar um pouquinho mais, a questão é um pouco mais complexa, né? Exige um pouco mais da gente, né? Ao pensar esse termo da empatia. Pode passar, Ângela, por favor. Então, no sentido filosófico e psicológico, né, esse termo da empatia, ele é objeto de estudo dessas áreas, né, dentre outras áreas do conhecimento, e ela tem cumprido esse papel muito importante nas relações humanas, né, para a gente sair um pouco ou muito, né, em grande medida, sair desse estado de individualismo, de egoísmo que a sociedade tem nos forçado, né, a estar. Então, ela tem cumprido esse papel importante, só que ela não é tão simples quanto a gente fala, né, a gente usa muitas vezes de forma banal, né, esse termo, e há aí uma complexidade bem mais difícil de se atingir, né. Pode passar, Ângela, por favor. E aí, ao longo do texto, e também me fez pensar muito que, será que é mesmo possível a gente se colocar no lugar do outro? Será que a gente consegue estar no lugar do outro efetivamente?
E se a gente consegue, será que é possível perceber o que o outro percebe? Será que se eu conseguir me colocar no lugar do outro, eu ainda serei eu ou eu serei o outro, né? Que tipo de experiência, que tipo de sensibilidade, de memórias que a gente precisa acessar do outro para levar até as últimas consequências esse conceito da empatia, né? E aí a gente pode pensar no que o Frei Beto fala sobre quando ele comenta a teoria do Paulo Freire. A cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu só consigo pensar sobre o caminho que eu percorri. Né? Então, se eu não tenho o mesmo caminho, se eu não tenho o mesmo lugar de fala, será que eu consigo pensar efetivamente o que o outro pensa, o que o outro vê, ou ainda o que o outro faria? Será que eu faria o mesmo? Né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso. Pode passar, Ângela. E aí, a gente pode fazer um paralelo com uma fala da Djamila Ribeiro também, quando ela diz que para a gente ter empatia, efetivamente, do seu modo mais profundo, e aí já passando para um estágio, eu diria, um patamar superior, né? Para a gente ter alteridade, para a gente compreender de fato o lugar do outro, a gente precisa ter uma construção intelectual, ética e política sobre o lugar do outro, é pensar o contexto histórico desse outro, é considerar a cultura diferente do outro, é preciso olhar para a história dele como um todo e respeitá-la, né? Não só de tentar observar ou sentir o que ele sente, mas é de pensar sobre o contexto como um todo, sobre a história do outro como um todo. E, em especial, quando a gente fala de família, eu acho que isso é mais importante ainda, porque a gente tende a pensar a família como a nossa, né? Então, a gente mede sempre a outra família como a nossa, com a nossa régua, né? A gente pensa, nossa, se fosse meu filho, eu faria dessa forma, mas não é. Existem outras formas de configuração, outras formas de relação que não são a minha e que não, por não ser a minha, não quer dizer que esteja errado, né? Então, pensar para além da empatia e de forma alguma eu tento desconstruir ou demonizar o conceito de empatia, pelo contrário, a empatia é fundamental para as relações humanas, mas ela a gente precisa pensar um pouco para além ou paralelo a isso, pensar com alteridade, pensar no respeito ao outro, né? E aí, pensando, quando a gente pensa na relação com as famílias, esse desafio se torna maior, né? Qual o caminho que a gente deve seguir? Que perspectiva que a gente pode desenvolver para avançar e contribuir com a educação que tenha potencial efetivo para as práticas solidárias e, em especial, emancipatórias? Porque se a gente pensar na função social da escola, é isso que a gente pretende, né? É formar um sujeito emancipado, aquele sujeito, como diz novamente Paulo Freire, aquele sujeito autor da própria história, né? Para a gente sair desse discurso e colocar isso em prática, né? Pode passar, Ângela. E aí, para a gente pensar, então, a partir da perspectiva da alteridade, pensar propostas que visam, então, tensionar para um entendimento do que há de diferente no outro. Porque a gente tende, muitas vezes, quando a gente fala em empatia, muito que a gente é igual, né? Da igualdade, todos são iguais, todos têm as mesmas características, enfim. Não, a gente é diferente. O que a gente é igual nos direitos, né? Igual nos direitos como cidadãos. Aliás, a gente sabe que isso é pro forma, né? A gente sabe que isso está lá na Constituição, a gente sabe que isso é direito de todos, mas que na realidade a gente tem consciência das desigualdades, né? Que nem todo mundo consegue acessar os seus direitos como deveria. Mas, em princípio, nós somos iguais como cidadãos, como sujeitos de direitos, mas a gente é diferente em essência, né? A gente tem culturas diferentes, a gente tem modos de vida diferentes, então é pensar a partir da diferença mesmo e do respeito ao outro. Porque se a gente pensar no outro como igual, a gente
a gente vai sempre se decepcionar, né? Então, pensar sempre no diferente, no outro como diferente. E pensar também em oportunidades de reflexão, em uma dinâmica cotidiana que revele o contrário, né? Isso é como a gente é diferente mesmo. Como nós somos contrários e pensar que a soma desses diferentes pode fazer o trabalho coletivo efetivo, né? E aí a Mafalda, como sempre, ilustrando muito bem os desafios cotidianos, ela ilustra, né, aliás, o Quino, né, ilustra nessa tirinha um bom exemplo do que é olhar o mundo com o olhar do outro, né? Então ela está passando ali, não sei se dá para ver direitinho, mas assim, ela está passando ali pela sala e ela vê um óculos ali no balcão da sala, né? E aí ela coloca esse óculos. E esse óculos é da mãe dela. Quando ela coloca o óculos, ela vê a plantinha ali que está na frente dela toda borrada, toda torta. E aí ela vai lá e devolve o óculos para a mãe dela e diz assim: toma, se essa é a tua visão de mundo, eu acho que a partir de hoje eu vou saber te perdoar muita coisa. Porque ela não precisa do óculos para enxergar, né? A mãe dela precisa porque tem a dificuldade ali visual. Mas aí ela entendeu, né, claro, metaforicamente, que olhar o mundo com o olhar do outro pode não ser muito aquilo que a gente espera, né? Pode não ser o ideal. Quando a mãe dela coloca o óculos, por ter essa dificuldade na visão, ela consegue ver a plantinha ali toda certinha, né? Então, será que se a gente olhar o mundo com o olhar do outro, ainda assim eu vou estar olhando da maneira que eu gostaria ou da maneira certa o mundo? Né? Então, faz a Mafalda, como sempre, fazendo a gente pensar, né? Pode passar, Ângela. E aí, então, pensar nessa importância, né, do reconhecimento da diferença, da diversidade, a partir da alteridade, né, da compreensão do outro, e não só de se colocar no lugar do outro. Compreendendo essa dimensão imensa que é o outro, né? Isso pode ser uma concepção que nos ajude de certa forma, superar essa ingenuidade, essa superficialidade que muitas vezes é nociva, né? Que ao mesmo tempo que expressa esse agravamento da crise do individualismo, do egoísmo, e ao mesmo tempo ela contribui para o agravamento ao mesmo tempo ela expressa e contribui, né? Para o agravamento dessa crise do individualismo da sociedade atual em que a gente vive, né? Até coloquei ali a referência do Emmanuel Levinas, que ele fala sobre o conceito de alteridade e como a relação do eu e do outro, né? Fica ali de referência. Pode passar, Ângela. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, todas as relações humanas, nesse contexto de pandemia, primeiro nesse contexto político, histórico, econômico, né, do capitalismo, da desigualdade, já é difícil da gente pensar sobre isso. Ainda, quando a gente olha a relação família-escola, a gente vê mais desafios ainda, né? Pode passar, Ângela. E aí, quando a gente vai para a escola, quando a gente se torna profissional da educação, em especial no contexto escolar, a gente se depara com a obrigatoriedade de envolver a família nesse processo educativo, né? A gente tem todo o embasamento legal que nos obriga de cumprir essa articulação com a família. Então, iniciando lá da Constituição Federal, no artigo 205, quando é anunciado esse direito fundamental que é a educação. No artigo 205, a Constituição traz a educação formal, né? Então, como direito de todos os cidadãos, mas é dever do Estado e da família. Então, a gente, como escola, somos os representantes do Estado, né? Como escola pública, nós somos representantes do Estado no cumprimento desse dever e da família. Então, nós temos um dever em comum com a família, né? Então, a gente vai garantir com as nossas ferramentas, com as nossas possibilidades, mas a gente precisa da família, a família tem esse dever também de cumprir
com a garantia do direito à educação de todos os sujeitos. E aí, lá no artigo 227, também é reafirmado, mas aí colocando a família como em primeiro plano, porque ali no artigo 227 ele traz a educação de um modo geral, né, não só aquela oferecida na escola, feita na escola, mas a educação como um todo, e aí diz lá que é dever da família, da sociedade e do Estado, novamente. Então, é reafirmado o nosso dever de corresponsabilidade, de coparticipação no cumprimento desse direito, né? E aí, lá na Lei de Diretrizes e Bases de 96, é reafirmado, é quase que uma transposição, né, uma cópia do artigo 205, ali colocado no artigo 2º da LDB, que também reafirma que a educação é dever da família e do Estado e da sociedade de um modo geral, mas a gente, como representante do Estado, né, escola representante do Estado, a gente precisa cumprir com esse dever. E aí, lá no artigo 12 e no artigo 13, a LDB traz para a gente a incumbência do estabelecimento e do professor, né, do estabelecimento, então, representado pelo gestor, o gestor da escola, a equipe gestora da escola precisa se articular com a família, precisa criar oportunidades de participação da família, precisa trazer para o cotidiano da escola esses processos de integração, e o professor, a professora, precisam colaborar com esse trabalho. A professora e o professor precisam fazer parte desse processo de inclusão, de integração com a família. Né? Então, a gente tem todo esse arcabouço legal que nos obriga e nos orienta, nos faz com que a gente precise colocar a família junto nesse processo educativo. Né? Não é um trabalho a mais do professor e da escola, é um trabalho em conjunto. Né? Pode passar, Ângela, por favor. E aí, em vista de tudo isso que a gente tem vivido, né, atualmente, além dos desafios que a escola sempre teve, independente de ter pandemia ou não, a escola sempre teve os seus desafios, não era perfeito, a gente sempre teve muitas questões na escola para superar, para pensar sobre, e aí com esse novo contexto, a gente tem outros desafios aí, né? Então, pensar primeiro na invasão da privacidade dos professores e professoras e também das famílias, né? A gente tinha um locus, né, até então, prefiro pensar que a gente ainda tem, mas que está lá aguardando o nosso retorno. A gente, então, tinha até meados de março do ano passado um lugar para a gente fazer educação, né, para que a gente pudesse materializar o direito à educação, e hoje a gente tem que trazer isso para dentro da nossa casa. Então, os alunos, os estudantes, as crianças, elas entram na nossa casa, no nosso quarto, no nosso escritório, na cozinha, aonde a gente puder fazer essa mediação, né? Então, há essa invasão da privacidade, e assim como também há a invasão de privacidade da família e do estudante, né? Daí existe essa confusão da vida laboral com a vida pessoal, então, todo mundo que está aqui tem família, tem suas obrigações, suas atividades de rotina, né? Lavar louça, fazer almoço, fazer janta, lavar roupa, e aí a gente tem que se dividir. Uma hora a gente está aqui trabalhando, daqui a pouco a gente está lá fazendo uma atividade da casa, né? Do cuidado com a casa. Então, há essa confusão da vida laboral com a vida pessoal, né? E aí a escuta dos estudantes e das famílias. Será que a gente está ouvindo os estudantes e as famílias? Será que, de fato, a gente está usando esse canal também para falar, mas também para ouvir? Porque a gente não está acostumado a fazer o que a gente está fazendo agora, né? Ninguém aqui se formou em pedagogia ou licenciatura para trabalhar dessa forma, com as tecnologias, né? Embora elas sejam necessárias e cada vez mais presentes na nossa vida atual, a gente não se preparou para isso, né? A gente foi fazendo conforme as coisas foram acontecendo, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Será que a gente tem ouvido e escutado a família e o estudante? Será que a gente tem pensado sobre os problemas deles e delas de uma forma ativa,
né? Então, para a gente pensar sobre. E aí a gente também precisa refletir sobre a garantia do direito à educação, que embora a gente não esteja no locus privilegiado de construção do conhecimento sistematizado, que é a escola, cuja função social é formar sujeitos, ampliar a cidadania, né? Pensar sobre todo esse processo educativo formal, a gente não tem mais esse espaço por hora. Será que mesmo assim a gente está garantindo esse direito à educação? Será que a gente está conseguindo fazer isso? Né? Que ferramentas a gente tem usado? O que a gente tem lançado mão? Né? E aí, paralelo a tudo isso, todos esses desafios, a gente tem as questões de saúde coletiva, a gente tem a questão das perdas, todo mundo tem perdido pessoas próximas, conhecidas, a gente escuta no noticiário aumento de mortes o tempo inteiro, superlotação de hospitais, todo esse contexto caótico, imensamente triste, né? Tudo isso que a gente tem ouvido e tem falado, né, o tempo todo, a gente ainda tem a exaustão e a preocupação não só das famílias, mas a nossa também, sobre o aprendizado e o desenvolvimento dessas crianças, né? A gente tem tantos outros desafios de buscar o sustento, de pensar todo esse contexto, né, que a gente tem falado, a gente ainda precisa, como profissional da educação, pensar no nosso objeto de trabalho, que é o aprendizado e o desenvolvimento dessas crianças e desses estudantes. Então, a gente tem que lidar com a nossa preocupação, com a nossa exaustão, e também a exaustão e a preocupação das famílias sobre isso, né? Sobre a aprendizagem ou não da criança e do estudante. Pode passar, Angela, por favor. E aí, pensando em tudo isso, nunca em toda a história da escola, a relação família-escola foi tão necessária, né? A gente sempre buscou, em alguma medida, a gente sempre buscou a relação com a família, de alguma forma, por meio de festas, por meio de reuniões, entrega de boletim, lição de casa. A gente sempre pensou em mecanismos de participação da família, né? Mas hoje ela nunca, ela é mais que necessária, né? Como disse a professora Rita Coelho lá no início dessa semana pedagógica, a família é mediadora desse processo agora, né? Então, além da gente ter que trabalhar com as crianças e com os estudantes, a gente precisa trabalhar também com a família, a gente precisa colocar a família nesse processo, né? A gente não tem como trabalhar só com a criança, só com o estudante hoje, a gente precisa também trabalhar com a família, né? E todos nós, a gente a gente está passando por profundas transformações, né, nesse período de isolamento físico e social. O social a gente tem tentado, né, pensar nas lives, nas reuniões remotas, né? Quem nunca disse durante essa pandemia que eu não aguento mais link de reuniões remotas, né? Todo mundo já passou por isso nessa pandemia. Então, tudo é remoto, tudo. A gente tem tentado utilizar a tecnologia a nosso favor nesse sentido, né? Dessa aproximação social para minimizar o isolamento físico, né? Então, houve essa transformação generalizada para o bem e para o mal, porque quando a gente fala em transformação, não quer dizer que seja uma transformação boa, né? Pode ter sido uma transformação ruim também, né? Em diferentes âmbitos das nossas vidas. E eu creio que uma das transformações que não foram tão boas é o processo educativo, né? A gente sabe, como educador e educadora, que a educação se faz num espaço físico, né? Ela precisa desse espaço físico para acontecer na socialização, no contato, nas relações visuais, né? Às vezes um olhar, uma palavra, fora ali do conteúdo que você está abordando, a gente sabe que precisa muito disso, né? E a gente sabe que hoje a gente está impossibilitado de fazer, né? E isso tudo evidenciou
e aprofundou muito as desigualdades sociais e escolares. Então, as desigualdades gritaram, né? Aliás, as desigualdades que já existiam, elas gritaram, seja em acesso, seja em questões familiares, né? Porque a gente sabe que crianças e estudantes que já têm o acompanhamento da família, ela vai aprender, apesar de todo esse contexto. Ela tem acesso a livros, ela tem acesso ao conhecimento, a informações em casa. Não, de forma alguma eu estou dizendo que isso substitui, porque nada nem ninguém substitui um professor, uma professora. Mas, de algum modo, essa criança que já tem o acompanhamento da família, já tem um contexto familiar favorável à aprendizagem, ela vai, de alguma forma, superar isso com mais facilidade, né? Aí a gente está dizendo daquelas crianças, daqueles estudantes que já têm alguma questão mais profunda de desigualdade, né? De capital cultural mais distante da escola, acesso limitadíssimo à informação, a conversas com a família, enfim, tantas outras desigualdades econômicas, culturais, sociais, tantas outras desigualdades que a gente já discute tanto, né, nesse contexto brasileiro, político, histórico, né, enfim. E isso tudo coloca em xeque a resistência que a gente sempre teve à tecnologia. Eu digo a gente de uma forma generalizada, embora correndo risco de ser leviana, mas de um modo geral, né? A gente sabe que muitas pessoas já utilizam tecnologia, tem os especialistas em tecnologia educacional, mas de um modo geral a gente já tem essa resistência justamente por entender e estar tão intrínseco à nossa função de fazer isso pessoalmente, fisicamente, que a gente tem essa resistência à tecnologia, né? Todo esse debate sobre educação à distância, ensino híbrido, educação em casa. Então, a gente já tem esse receio, né, sobre isso. E aí, há uma fala do professor Antônio Novoa, que eu também quero colocar ali na descrição do vídeo, eu vou colocar depois, é uma fala dele lá do início da pandemia, que ele fez no Sindicato de Professores de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma fala muito, muito, muito bacana dele, só que foi lá no começo da pandemia, foi em abril, exatamente um ano, em abril do ano passado, e aí ele teve um olhar mais otimista sobre a quantidade de tempo que a gente ia ficar em isolamento, né? Ele chutou ali até o final do ano de 2020, numa previsão bem pessimista, e a gente está ultrapassando esse tempo, né? Mas, enfim, ele fala ali nessa live que a gente tem que fazer algo que não é ideal. A gente entende que isso não é ideal, né? Trazer a educação para dentro da nossa casa, para poder fazer essa mediação com as crianças, as que podem acessar o conteúdo digital, um grande desafio e não é aquilo que a gente gostaria de estar fazendo, mas essa adaptação é necessária, essa readequação é necessária, né? Nada, como eu disse, nada substitui a relação com o professor, a relação dos professores, entre os estudantes, essa socialização, as conversas paralelas, tudo isso contribui para a educação de um certo modo, em certa medida, né? Então, é uma fala bem interessante do professor Antônio Nova, que ele faz lá no início da pandemia. E ele faz um alerta, né, na fala dele, que a gente não pode confundir de maneira alguma uma intervenção emergencial que a gente precisou fazer, porque a gente não podia ficar parado, a gente não podia abandonar os estudantes, né? A gente precisou pensar em alguma coisa, então a gente não pode confundir essa intervenção emergencial com uma transformação necessária que a escola precisa passar. Né? A escola precisa ter, como ele chama, de metamorfose da educação. A gente precisa repensar as práticas no cotidiano da escola física, mas que não seja dessa forma, né? Tão disruptiva, assim, tão de repente, né? A gente está aprendendo muita coisa agora, principalmente na relação com a família, mas a gente precisa repensar essa metamorfose
da escola de uma forma bem pensada, né? Correndo risco de ser redundante, mas tem que ser bem pensado. Mas isso que a gente tem feito é emergencial, né? Pode passar, Ângela. E a gente não pode deixar de falar aqui sobre as incansáveis ações de todos os profissionais da escola em manter esse contato e essa aproximação com o estudante e as famílias. É inegável, assim, eu conversei com algumas pessoas da Secretaria de Educação de Piraquara e já venho conversando com outras professoras, colegas meus e de outras redes, né, da Prefeitura de Curitiba, da qual eu fiz parte, assim, o quanto todos os professores têm dado o máximo para que isso dê certo, né? Eu, como mãe de uma estudante de escola estadual, também percebo o quanto os professores têm dado o seu coro, o seu coração para que isso tudo dê certo, né? A gente tem se reinventado, tem repensado, tem feito tudo o que é possível fazer para que isso aconteça. Tem falhas? Vai ter falhas, como na escola física também a gente tem. Porque a verdade mesmo é que a gente tem trocado o pneu do carro com o carro andando, né? A gente não pôde parar para ver o pneu furado, trocar o pneu, né? A gente teve que fazer tudo, a gente teve que ir aprendendo e fazendo ao longo do ano que ia correndo, né? Então, a gente ficar parado não dava. A gente teve que repensar, reinventar a prática pedagógica, né? E a família também teve que se readaptar a essa nova realidade. A família também precisou se adaptar a esse contexto. Seja em home office, seja estando desempregadas, muitas famílias perderam seus empregos, não têm a sua fonte de sustento, precisou também ter acúmulo de funções, como a gente teve, né? Então, todo mundo faz parte dessa sociedade, né? Família, escola, todo mundo está inserido nesse contexto que a gente não esperava, né? A gente nunca, ninguém previu esse contexto, né? Além disso tudo, tem a preocupação com o retorno das aulas presenciais, principalmente com a defasagem acadêmica dos estudantes, né? Principalmente daquelas crianças que no início da pandemia estavam no final da educação infantil e quando elas voltarem, elas estarão possivelmente no segundo ano do fundamental, né? Então, o que a gente faz com essa defasagem, né? Que marcas emocionais a gente vai encontrar nas crianças e na gente mesmo, né? A gente vai precisar fazer toda uma readaptação das crianças menores, nas crianças pequenas, a gente vai ter que fazer toda a readaptação, tudo que a gente já estava enfrentando na escola, a gente vai ter que reenfrentar, né, nesse retorno. Pode passar, Ângela, por favor. E aí a compreensão do que é participação da família, o conceito de participação da família no processo educativo, também está passando por mudança, né? O que é participar? O que é ter a família presente na vida do estudante? Hoje, a gente sabia como era lá na escola. Então, a gente pensava, a família que é presente, ela ajuda a criança a fazer a lição de casa, ela está sempre nas reuniões, ela vem buscar os boletins, ela vem nas festas, enfim, cada um com o seu conceito de participação, né? E hoje, o que é a participação? Né? O que é participar hoje? Primeiro, a gente precisa pensar que não tem resposta pronta. Eu não tenho a pretensão, nunca tive a pretensão, e eu acredito que nenhum dos professores, das professoras que estão fazendo as oficinas, tem a pretensão de trazer respostas prontas, até em respeito à autonomia e à responsabilidade de cada um dos professores e professoras que compõem a rede de Piraquara e todas as outras redes, né? Então, a gente não tem essa pretensão de trazer resposta pronta, até porque nas relações humanas não existe resposta pronta, né? O que funciona num lugar não funciona no outro, conselho que se resolve em um lugar não se resolve no outro, né? Então, não existe resposta pronta para isso. O que a gente precisa pensar é em princípios.
A gente não pode trazer receita de bolo, mas a gente pode trazer princípios do que a gente tem que pensar quando a gente fala de relação família-escola. Então, primeiro que a gente tem que refletir é sobre convencer essa família. Como é que a gente convence essa família? Trazendo informação, né? Trazendo respaldo para essa família, subsídio para essa família. Então, a gente convence ela a participar. Primeiro que ela tem a obrigação, o dever de participar da vida escolar, da vida acadêmica da criança, do estudante. É dever dela também, como a gente viu lá, todo aquele arcabouço legal, não é só nossa responsabilidade, mas é também a responsabilidade da família, de acompanhar esse cotidiano, essa rotina escolar, né? Aí a gente tem que incluir essa família, a gente precisa abrir oportunidades, a gente precisa pensar em atividades que incluam a família em alguma medida. Daí a gente precisa compartilhar com a família os processos educativos, as avaliações, as formas de olhar o aprendizado da criança, né? Até para minimizar aquela angústia de será que ele está aprendendo mesmo? Será que ele está participando mesmo? Então, vamos compartilhar com a família como que está sendo feito o processo avaliativo nesse contexto, né? Será que é por nota? Será que é por conceito? Como que eu faço a avaliação dessa criança, desse estudante? Vamos compartilhar isso com a família, né? Vamos discutir formas de fazer isso, discutir atividades que incluam toda a família. Claro que não é ali por 4 horas que a gente vai incluir a família, não é todas as atividades, não são todas as atividades que é possível fazer isso, né? Mas para a gente pensar um pouco sobre e refletir com a família essas formas, esses desafios, né? Não é trabalhar para a família, mas é com a família, né? Despertar na família o interesse de fazer esse acompanhamento, de entender o que essa família espera da escola, o que a família espera da criança, né? Então, são tantos aspectos que a gente pode discutir com a família, que a gente pode ter bastante insumo aí para bastante conversa. Pode passar, Ângela. E aí a gente tem que ter em mente, então, algumas questões, né? Alguns princípios mesmo. A família não é a escola, e ela não vai substituir a escola, né? Até onde a gente puder defender a escola pública, a escola como um todo, a família não é a escola. Mesmo que tenha na família uma professora, um professor. A mãe, o pai, o tio, a tia que é professor, ele não tem o dever de passar a fazer esse trabalho da escola. Os pais e os responsáveis, eles não são professores via de regra, né? Tem algum outro, mas via de regra não são professores. Mas a família, né, eu insisto, a família, ela é a mediadora desse trabalho pedagógico hoje. Então, a gente precisa pensar, para além de pensar com o estudante, ou para o estudante, pensar na família também, né? Incluir a família, envolver a família nessas propostas pedagógicas. Como eu disse, não precisa ser em todas as atividades, não precisa ser todos os dias, mas pensar formas, então, de incluir a família nessas propostas pedagógicas, né? E como fazer isso? Conversando com a família também, né? Pensando no coletivo da escola, pensando com a família. E fato é que a gente precisa considerar as desigualdades dos contextos familiares. Então, tem famílias que já participam, tem famílias que já fazem, que a gente sabe que vão participar, que vão se interessar, e tem aquelas famílias que já eram ausentes e vão continuar ausentes. E, infelizmente, ou para acalmar um pouco o nosso coração nesse contexto, nesse atual contexto, né, a gente não vai resolver isso agora, né? Essa questão da ausência da família é um problema histórico, né? A família, historicamente, foi excluída da escola. Como eu disse ontem, e é uma fala de um professor muito querido da Federal, a família, ela foi excluída da escola e ela só era chamada para conversar quando era para reclamar da criança, do estudante. Então, o filho ou a filha que já era problemático,
que já tinha seus problemas de comportamento, ainda a escola chamava essa família para conversar, para reclamar mais ainda, né? Então, a família foi se afastando da escola em grande medida, também porque essa família, muitas vezes, é composta por pessoas que foram excluídas da escola, né? Que não tinham o mesmo capital cultural da escola e eram. Sabe aquela fala que a gente escuta de pessoas, às vezes até mais velhas que a gente, dizendo assim: eu a escola não era para mim. A escola não dava, eu não consegui me adaptar, não consegui ir mais, porque chegava na quarta série, tinha que fazer aquele exame de acesso, né? Exame de. Eu não me lembro o nome, agora me fugiu o nome. Precisava fazer aquele exame para poder passar para a próxima etapa, e muitos eram excluídos ali e não voltavam mais. Né? Então, muita gente escuta, né? Eu tenho até a quarta série do fundamental só. Então, por quê? Foi excluída da escola. A gente não pensa, a escola não pensava na equidade, no modo democrático de trazer a todos para a escola, atender a todos, né? Admissão, isso mesmo, Marilena, obrigada. Exame de admissão. A Marina também. Exame de admissão. Nesse exame, muitas crianças já eram excluídas da escola. E pensar que essas crianças cresceram e fizeram, né, constituíram as suas famílias, e são essas famílias que têm uma certa aversão à escola, né, a esse contexto. Deixa a criança ir lá, a escola sabe o que faz com ela, mas eu não vou lá, né? Então, existe essa exclusão histórica da família. Então, a gente precisa também pensar numa ruptura desse pensamento que muitas famílias têm, de que a escola que é o lugar lá da educação. Eles que sabem dizer, eles que sabem falar sobre educação, eu não tenho nada para contribuir. Tem muito a contribuir, tem muito para dizer, tem muito para auxiliar no trabalho da escola, né, no sentido desse acompanhamento. Não é de transferir o nosso objeto de trabalho, de transferir a nossa função para a família, mas é de trabalhar junto. Alguém disse aqui no chat que travou, não travou? Tá tudo certo? Certo? Joia. Voltando então, né? Então, considerar essas desigualdades dos contextos, então pensar que tem famílias que não têm essa afinidade com a escola, a família que já era ausente continua ausente, a família que é presente pode continuar presente, né? E o desafio se mantém. O desafio é o mesmo, de formas diferentes, mas o desafio é o mesmo, de envolver essas famílias que mais precisam estar presentes. Mas como, né? A gente sabe, como professora, que as famílias que mais precisariam estar na escola para a gente conversar, elas não estão. Né? Ainda que quando a gente está na escola, a gente fica só esperando, né? A mãe, o pai, o avó, o tio, algum familiar daquela criança que a gente mais precisa conversar, a gente já puxa para conversar quando está ali na saída ou na entrada. Mas agora a gente não tem, né? A gente não tem esse espaço físico para fazer isso. Então, é mais difícil ainda. Então, pensar que esse desafio ele se mantém e, não, infelizmente, não é agora que isso vai se resolver. Né? E aí, eu acho que a pergunta principal que a gente tem que se fazer, né? Olhar para dentro da gente, olhar para o trabalho coletivo da escola o que a gente espera da família? Que tipo de participação que a gente está esperando que ela tenha, né? Porque a gente precisa pensar que todos esses desafios que a gente tem em casa, no contexto atual, a família também está tendo. E a gente, se a gente parar para pensar que tem muitas famílias que precisam buscar o pão de cada dia. E essa é a prioridade daquele dia, ou de todos os dias. É garantir o sustento, é garantir o almoço, a janta daquele dia, porque amanhã não se sabe, né? Então, o que a gente espera dessa família? Será que ela vai ter como fazer isso? Como participar? Será que ela vai prestar atenção nesses processos? E isso eu não estou dizendo que
ela não deva prestar atenção porque ela precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Quem é mãe aqui sabe que, quem é mãe, quem é pai, sabe que muitas vezes a gente não conseguiu participar de reuniões e festas dos nossos filhos e filhas porque a gente precisou participar da festa, da reunião da nossa escola, né? Então, isso não quer dizer que eu fui uma mãe ausente, só porque eu não estava na escola, né? Porque eu estava trabalhando, estava na minha escola, trabalhando como professora, né? Então, pensar em tudo isso, o que a gente espera dessa família, que desafios essas famílias têm, que problemas essas famílias têm, e o que a gente espera delas, que tipo de participação, né? Então, pode passar, Ângela. E aí a gente tem que garantir que no diálogo com a família, aliás, que o diálogo com a família precisa estar incluída nessas atividades remotas. Em alguma medida, ela precisa estar incluída, né? Mas para a gente saber como, a gente precisa conhecer essas famílias, a gente precisa saber como que elas vivem, a gente precisa saber como que elas se sustentam. E eu não estou dizendo para a gente abraçar todos os problemas da família, não é isso. A gente não consegue ser salvador da pátria, né? Mas a gente precisa conhecer para respeitar, para pensar formas de trabalhar com essa família, né? Se a gente pensar só num padrão, a gente não tem como atingir todas elas, né? Então, é olhar e considerar cada família com alteridade. Lembra lá do conceito de alteridade? É de respeitar, de compreender, de olhar a vida do outro e não só pensar no sentimento que ela tem ou se colocar no lugar dela, mas considerar o jeito dela de viver, como que ela ganha a vida, se tá certo, se tá errado, não cabe a gente julgar, não é uma questão de juízo de valor, mas é de entender, claro, fazer as orientações à medida do possível, tomando cuidado para não adentrar uma esfera que é privada, né? Mas fazendo as orientações necessárias, mas sempre pensando na criança como sujeito principal. A criança, o estudante, é o sujeito de direito. Então, é pensando nela que a gente vai fazer qualquer orientação, qualquer intervenção, né? Então, pensar nessas formas, né, de formar a família, de subsidiar a família, de levar, por exemplo, aquelas leis que embasam a relação família-escola de uma forma simples, de uma forma didática para a família, para que ela entenda que ela tem esse direito e principalmente esse dever de garantir a educação da criança, né? De um trabalho conjunto com a escola. Não é para fazer trabalho pedagógico, não é para estudar didática, para fazer alfabetização, né? Para fazer todo esse processo de alfabetização com a criança, não é isso. Porque muitas famílias nem alfabetizadas são. E a gente também não vai dar conta disso. Alfabetizar a família para que a família alfabetize a criança. Não vai ter como. Esses problemas a gente vai ter que lidar depois, né? Mas é de subsidiar, de escutar a família, principalmente, né? De criar oportunidades de participação remota. Como vai ser feito isso? Eu não tenho a resposta pronta de como vai ser feito isso. Mas para a gente pensar coletivamente como fazer isso, a gente precisa conhecer essas famílias, né? O primeiro passo é conhecer qual que é o acesso que ela tem, qual é o nível de formação que ela tem, de compreensão que ela tem, né? Então, pensar a partir do conhecimento, da alteridade, né? O que a gente pode compartilhar com a família, né? Que processos da educação que podem ter o envolvimento da família, sem sobrecarregá-la, sem sobrecarregar o nosso trabalho, mas de um modo conjunto. Pode ser utópico? Pode. A gente pode pensar que a participação ideal da família, né? A união perfeita, como diz aqui a Andrea, é uma utopia. Mas a gente tem que pensar na utopia como o Eduardo Galeano coloca. A utopia é o horizonte. A gente precisa ter a utopia como objetivo, né? É o horizonte que está lá longe e que a gente dá 10 passos e ela fica 10 passos mais longe. Mas ela faz a gente caminhar. A utopia faz a gente caminhar, né? A gente vai em direção ao nosso objetivo.
Então, a participação perfeita entre família e escola, não, não sei se é possível, mas a gente vai conseguir trazer cada vez mais famílias para dentro da escola à medida que a gente tiver uma postura de alteridade e de acolhimento, de acolher essas diferenças, de compreender essas diferenças e de não fazer juízo de valor, né, do que é certo, o que é errado, mas de pensar a criança como sujeito de direito e que todo mundo é diferente e a gente compõe o coletivo, né? Esse diferente compõe o coletivo. Pode passar, Ângela, por favor. Então, eu acho que o aspecto principal dessa relação, principalmente em tempo de pandemia, é a comunicação, né? A gente sempre tentou fazer da comunicação o principal elo entre a família e a escola, por agenda, por bilhete, por telefonema, por reuniões, enfim, é comunicação. Então, ela se torna mais fundamental ainda em tempo de pandemia, né? Então, pensar formas de se comunicar com essa família, seja por grupo de WhatsApp, uma rede social que seja específica para a família, para servir de mural de informações, né? Eu penso no grupo de WhatsApp, por exemplo, como mãe, que tem funcionado bastante. A minha filha, ela estuda numa escola estadual, do Fundamental 2, e a escola fez um grupo de WhatsApp para cada turma. A gente não pode escrever no grupo, é só a escola, né? Claro que eu estou usando um exemplo meu como professora também, mas serve, acho que, para a gente pensar possibilidades. E eu soube, pela Secretaria de Educação de Piraquara, que também essa medida é adotada, né, em algumas escolas, do quanto isso é eficiente, porque serve para um canal muito rápido de informações, né? A gente tem o canal aberto para mandar mensagens para a coordenação pedagógica, mas o grupo fica sendo só como informações a partir da escola, né? É essencial, então, que as famílias possam encontrar na escola um lugar de acolhimento das suas preocupações e de acesso a essas informações necessárias para acompanhar a vida escolar dos seus filhos e filhas, né? Então, é acolher, é levar informações necessárias para essa família. Que tipo de informação que essa família precisa ter? Sobre avaliação, sobre conteúdo, sobre cronograma de aulas, né? Então, a gente, como escola, vai definir o que é importante para essa família saber. Em contrapartida, a família precisa ter na escola também esse ambiente de acolhimento para as preocupações dela. E aí a gente vai saber o que mais a gente precisa trazer para a família, né? Só ouvindo a família que a gente vai poder entender o que ela precisa saber. Pode passar, Ângela. Então, só para a gente ter em mente, né, que a escola precisa fortalecer essa comunicação com a família, sempre, diariamente, fortalecendo essa comunicação. A família precisa encontrar na equipe pedagógica um suporte para entender como que elas podem contribuir para a formação dos seus filhos, ainda que isso se realize de forma provisória em casa. Então, a família precisa chegar na escola ou ir até a escola, se comunicar com a escola e saber como que ela pode contribuir. É claro que muitas vezes pode ser que ela não diga como que eu posso ajudar, que tipo de atividade que eu posso fazer em casa, né? Talvez ela não saiba construir essas perguntas, né? Mas a gente precisa estar a postos para poder orientar essa família na medida do possível, né? A família precisa encontrar, então, por meio dos profissionais da escola, essas soluções para planejar a rotina de estudo, seja por meio de um cronograma simples de acompanhamento, um horário de aula, uma orientação numa atividade, né, destacando ali a função da família naquela atividade, pensar como que ela pode participar, utilizar essas redes sociais que sejam específicas, né, não as redes sociais pessoais dos professores, enfim, fazer uma rede social ali, uma página, um perfil da escola, para que essa comunicação seja mais efetiva, com o objetivo de fazer publicações importantes e mais rápidas, né? E exercitar sempre o debate, né? Trazer essa família em lives, em reuniões remotas,
sempre deixando a família à vontade para dizer, para se colocar, e pensar nesse aprendizado colaborativo, coletivo, né? Não só do estudante, da criança, mas também da família, né? De ser esse trabalho efetivamente coletivo, né? Pode passar. Porque a gente precisa pensar numa questão, né? Esse título desse bloco de fala, Que Horas São, vem de uma pensadora contemporânea que eu gosto muito de acompanhar, que é a Rita Von Hunt. Ela fala muito sobre filosofia, sobre política e sobre o contexto atual que a gente vive, né? E ela diz assim para a gente que quando a gente vai ler um autor ou uma autora, a gente precisa se perguntar que horas são, para entender de que ponto da história que aquele autor fala, né? Porque às vezes a gente ouve muito falar sobre os teóricos da educação e muitas coisas ali não fazem mais sentido hoje em dia, né? Mas a gente tem que se perguntar quando a gente lê Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, a gente tem que se perguntar que horas são, de que ponto da história esses autores estão falando, né? Para poder entender de que parte da história humana eles estão falando. E eu acho que essa pergunta ela vale também para a nossa prática pedagógica. Que horas são, né? Não há mais tempo e nem espaço para a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então, a gente não tem mais como dar aula expositiva, fazer tudo da forma que a gente fazia na escola. Pelo menos por hora, não. Agora a gente não consegue fazer. Esse contexto, ele ele está acontecendo e a gente precisou pensar em inovações. Mas a gente também tem que pensar em inovação para quando isso tudo acabar, né? A gente tem que pensar em transformações, em metamorfose da escola, como diz o Antônio Nova. Mas hoje a gente precisa pensar em inovação de proposta pedagógica, né? Inovação das ações pedagógicas. São novos modos de pensar, da gente ter criatividade, da gente ter imaginação, mais do que a gente já tem, né? Mas ter mais, de um modo diferente. Criatividade, imaginação, escuta, se articular com o outro, mais do que nunca a gente precisa do outro, né? Compreendendo a diferença, a singularidade do outro, e pensar que a criatividade não é aquele insight que a gente tem de repente, né? Não é aquele pensamento genial que a gente tem. Puxa vida, tive uma ideia maravilhosa agora que vai inovar toda a educação. Não. A criatividade, ela é o resultado de um processo de conhecimento. A gente vai lendo, conhecendo, pesquisando, conversando, compartilhando com o outro, e aí desse processo a gente resulta muitas vezes na criatividade. Então, a gente costuma, né, sempre separar as pessoas em blocos, tem os criativos e os não muito criativos. Mas não, todo mundo é criativo. A gente precisa exercitar isso, pensar isso ao longo do processo, como resultado de um processo que a gente conhece tão bem como profissional da educação, né? E isso tudo exige da gente novas competências para efetivar uma relação com a família que já era difícil, já era complexa, já era uma relação de disputa de poder. Até onde eu vou? A gente, como escola pública, a gente pode adentrar o privado da família para influenciar, para orientar as questões familiares? Eu tenho as minhas dúvidas. A família pode adentrar o espaço público para dizer o que ela quer, o que ela não quer? Também tenho as minhas dúvidas, porque a gente tem o nosso trabalho, o nosso objeto de trabalho. Nós somos formados para isso, nós estudamos para isso, nós somos profissionais, nós sabemos o que estamos fazendo, né? Via de regra, nós sabemos, né, o que estamos fazendo. Então, a gente precisa pensar que essa relação ela é complexa mesmo, ela é de disputa, ela nunca foi consolidada, e será que um dia ela vai ser consolidada?
Eu não sei, porque a gente está fazendo isso hoje, discutindo isso hoje, para essa consolidação. Se a gente parar, com certeza ela não vai ser consolidada. Então, a gente precisa pensar ao longo dos dias, do ano letivo que vai passando, e a gente vai trazendo essa família, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que intervir, né? Para que essa família se aproxime da escola. Se a gente não fizer nada, nunca ela vai ser consolidada. Mas eu tenho as minhas dúvidas. A gente não vai conseguir, eu acredito, não querendo ser pessimista, mas eu tenho as minhas dúvidas de que se a gente vai conseguir incluir 100% das famílias, né? Essa é a nossa utopia. Então, a gente tem que caminhar pensando nela, né? E de ressignificar essas práticas, de pesquisar, de estudar sobre isso, de refletir, de reorganizar a nossa prática, o nosso trabalho coletivo, né? Pode passar, Ângela. Só fazendo um adendo aqui, o pessoal está pedindo o link de presença no chat. O link de presença está lá na descrição do vídeo, tá? Para não correr o risco de se perder ali no chat, eu coloquei lá na descrição do vídeo para todo mundo ter acesso, tá? Daí outros aspectos que a gente precisa pensar paralelo a isso é que as famílias precisam participar da escola, isso é fato, né? Precisam participar do processo educativo, né? Acho que mais adequado do que participar da escola é participar do processo educativo. Mas o quanto que a escola está sendo um ambiente que promove a discussão? Será que a escola proporciona esses espaços controlados para o debate? Será que há abertura para colaboração crítica nos processos de aprendizagem? Será que a gente está fazendo isso? Isso não é uma crítica, isso é para a gente pensar, para a gente refletir, né? Porque durante o enfrentamento dessa pandemia, ficou mais que evidente que o papel da escola não é só cuidar dos aspectos cognitivos da criança, mas é também do coletivo, né? Como eu disse lá no início, a gente não está pensando mais só no processo educativo da criança, a gente também está pensando no processo educativo da família, né? E como trazer essa família para o processo educativo. Então, não é só da criança que a gente está pensando, né? Pode passar, Ângela. E aí, para que isso se efetive, para que essa comunicação se efetive, essa participação se efetive, de alguma forma, a gente precisa pensar quem que é o adulto de referência da criança. Muito mais do que pensar sobre o responsável legal dela, né? Porque é essencial para fazer essa troca efetiva. Eu gosto muito de um autor, ele é da psicologia, ele é da área da psicologia, mas ele não deixa de lado as questões sociais. Ele diz, e ele estudou, né, pela vida inteira dele, né, ao longo da vida dele inteira, sobre a relação família-escola. O nome dele é Bronfenbrenner, o Rie Bronfenbrenner, né? E ele discute essa importância da relação família-escola, e num dado momento do livro dele, o título é A Bioecologia do Desenvolvimento Humano. Num dado momento lá da fala dele, do escrito dele, ele diz que alguém tem que ser louco pela criança, tem que participar ativamente da vida da criança. E não necessariamente é o pai ou a mãe. Alguém da família precisa estar atento, interessado aos processos da criança, à rotina da criança. Então, a gente, como escola, precisa identificar quem é essa pessoa, quem é esse adulto de referência da criança, da família, né? Quem que é essa pessoa que está interessado, que busca saber, às vezes vai ser difícil a gente identificar, mas só conhecendo a família que a gente consegue saber quem é essa pessoa, né? Precisa existir alguém ali que minimamente se interesse ou que participe da vida escolar da criança, para a gente ter essa troca efetiva. E em cada tipo de ambiente que a gente tem, cada ambiente, cada realidade tem um tipo de interação.
Então, não dá para a gente nivelar a interação com a família. Do mesmo jeito que eu falo com uma, eu falo com outra, nem sempre. Né? A gente vai identificando ao longo dos dias, ao longo conforme a gente vai se aprofundando no conhecimento com a família, a gente vai identificando como que a gente faz isso, né, com cada uma delas. Pode passar, Ângela. Então, bem resumidamente, de uma maneira individualizada, a gente pode orientar que a família atue construindo um plano de ação junto com a escola para acompanhar as necessidades do estudante, né, são individuais, e de uma maneira coletiva também, né, de que as famílias participem, então, ativamente desses espaços de discussão, por assembleia, por eleições, conselhos, órgãos colegiados. Então, tudo aquilo que a gente tinha na escola física, a gente pode trazer para o ambiente virtual. Não vai todo mundo participar? Não vai. Mas esse é um problema que já é recorrente. Então, a gente vai tentar trazer o máximo de família para que ela participe desses momentos coletivos também, e também de uma forma individual, a gente marca um horário com a família para conversar sobre essas questões individuais do desenvolvimento da criança, né? Pode passar, Ângela. E aí a gente tem que pensar em alguns pilares dessa parceria entre a escola e a família. Como eu disse, né? A gente não tem uma receita, uma resposta pronta do que seria a parceria entre a família e a escola. Mas existem esses pilares, esses princípios que a gente precisa pensar em assentar as nossas ações. Então, o primeiro de tudo, como eu disse lá no início, é a alteridade. É pensar, compreender, entender o outro a partir do lugar em que ele está, né? Da cultura que ele tem, do contexto que ele vem. Pensar tudo isso a partir do diálogo. Diálogo sempre, diálogo com a escola, diálogo com a criança, diálogo com o estudante, diálogo entre a família. Pautar sempre as relações com a família a partir do diálogo. O conhecimento e o respeito mútuo, que vem muito num desdobramento da alteridade, né? Conhecer a família, conhecer a realidade, respeitar e fazer também com que a família conheça e respeite o espaço da escola. Para isso, a gente precisa se mostrar, né? A gente precisa dizer quem a gente é, qual é a nossa função na sociedade, embora para a gente seja muito claro, muitas vezes, que a nossa função social é essa, de formar cidadãos, de ampliar a cidadania, de formar sujeitos autores, de formar sujeitos emancipatórios, emancipados, aliás, a partir de processos emancipatórios. Então, a gente precisa esclarecer tudo isso para a família, elucidar tudo isso para a família, né? E a partir desse conhecimento, então, criar uma relação de respeito mútuo, né? Quando a gente tem consciência do nosso lugar no processo educativo, como profissional da educação, a gente consegue delimitar o espaço do outro também, o espaço da família, né? A partir disso que a gente consegue fazer um trabalho verdadeiramente coletivo. E quando eu falo em trabalho coletivo, a gente não está falando em soma das partes, né? Cada um, sabe aquela história quando a gente fazia trabalho na escola, cada um faz um pedaço, depois a gente junta e apresenta, vira aquele Frankenstein, né? Não é disso que eu falo. O trabalho coletivo, ele pressupõe o diálogo, ele pressupõe compreender o outro, ele pressupõe compreender o todo, para daí sim cada um fazer a sua parte, né? Então, o trabalho coletivo é isso, é a soma das forças, é a soma dos conhecimentos, é a soma de cada um que faz parte do processo educativo, né? Os docentes, então, os professores como colaboradores desse processo, como colaboradores ativos desse processo, né? E da gestão da escola como articuladora disso tudo, como a instituição que possibilita essa interação, né? Pode passar, Ângela, por favor. Vou pedir só um minutinho de paciência para vocês, que eu vou copiar a, a lista aqui, que tem o pessoal pedindo no chat. Eu vou copiar e vou colar. Ó, está indo agora no chat. Ver se vocês conseguem acessar.
Daí me contem ali no chat. É importante dizer que a gente precisa, às vezes tem alguns navegadores aí que precisa copiar o link e colar numa nova aba da internet, tá? Então, às vezes, só clicar ali não dá certo. Vejam se vocês conseguem. O link está no chat, isso mesmo. Também tem muita gente dizendo que não está conseguindo, então eu colei ali. Tô colando novamente, tá? Aí mais para o final a gente retoma isso. Eu já tô finalizando, inclusive. Só para a gente caminhar para o final, para daí a gente conversar um pouco. Então, de novo, trazendo a Mafalda, né? Onde o Quino ilustrou sempre tão bem esses desafios do mundo, né? E ali ela está tentando enfaixar o mundo ali, cuidar, né? Que hoje, mais do que nunca, o mundo realmente está doente, literalmente está doente, né? Então, esse é o tempo que a gente tem para a gente ser mais consciente ainda do nosso papel como educadores e educadoras, né? A gente precisa ter bem claro, bem definido qual que é o nosso papel nesse processo, né? É tempo da gente ter mais paciência ainda do que a gente sempre teve, né? Acho que é um dos princípios de ser professor, de ser professora, ser profissional da educação é ter paciência, né? É tempo também da gente refletir, da gente praticar e refletir o tempo inteiro, né? Pensar sobre o que a gente tem feito, pensar sobre o que a gente tem falado, e como a gente tem praticado a educação nesse novo espaço, né? É tempo da gente, principalmente, ressignificar as nossas práticas pedagógicas. A gente precisa repensar tudo que a gente tem feito até hoje na escola, né? É tempo da gente repensar a participação que a gente oportuniza e principalmente repensar o que a gente espera da família. Será que a gente pode mesmo esperar da família uma participação efetiva nesse processo? Será que ela tem outras prioridades que a gente também tem como família, eu sei, mas será que pensando nesse contexto mais severo, mais cruel que a desigualdade traz, né? Será que a família pode realmente ajudar efetivamente? Será que a gente não está esperando demais da família? E a gente tem dito para a família o que a gente espera dela? Será que a gente deixa isso claro para a família, né? Será que a gente não está esperando algo que a gente pressupõe que ela sabe? A gente, como família de um estudante, sendo profissional de educação, a gente pensa de outra forma. A gente sabe dessa importância, né? Mas será que a gente está deixando bem claro isso para a família, né? Que é o quanto ela é importante nesse processo? Talvez a gente não esteja deixando bem claro, né? Pode passar, Ângela, por favor. E aí, para finalizar, então, esse momento de reflexão, eu trouxe uma fala, ou melhor, um escrito do genial Guimarães Rosa, né, de que o correr da vida embrulha tudo. E a vida é dessa forma mesmo, né? Esquenta, esfria, aperta e desafrouxa, sossega e depois desaquieta. Mas o que a vida quer da gente mesmo, principalmente nesse momento, é coragem. Então, a gente precisa ter sempre coragem e gentileza, né? A gente precisa ter a coragem de continuar fazendo o que a gente tem feito e ter gentileza, ter acolhimento, né? E aí, para complementar uma fala da filósofa Hannah Arendt, que ela diz que a educação é o momento em que a gente decide se ama o mundo ou não o bastante para decidir sobre o que a gente faz com a educação, né? É um pouco mais complexa a fala dela, mas em resumo é isso, né? A educação é esse momento em que a gente decide que tamanho que é o nosso amor pelo mundo, pelas crianças e pelos estudantes,
para fazer o que a gente faz, né? Então, pensar, é claro que a gente não é redentor da sociedade, a gente não pode abraçar todos os problemas do mundo, mas a gente tem um papel bem fundamental na vida de todas essas crianças e de todas essas famílias. Né? Eu agradeço de antemão a oportunidade e a participação de todo mundo. Eu estava tentando olhar o chat aqui, não consigo, então a Ângela vai me dar esse auxílio de trazer agora as questões que vocês têm, para a gente finalizar e a gente tem mais alguns minutos para conversar. Mas desde já eu agradeço e coragem e gentileza sempre. Ângela? Ver se deu certo aqui. Acho que sim. Tá me escutando? Tá, eu tô. Ah, então tá certo. Então, gostaria de agradecer já, Fernanda, pela sua fala. Eu participei da oficina na terça-feira e fui colocando algumas coisas nos comentários. A gente vem trabalhando, né, com a rede, essa questão da interação com a criança e com as famílias. As famílias têm sido primordiais nesse tempo de pandemia, elas sempre foram, né, mas agora a gente tem trabalhado nessa maior ligação, né? Porque, querendo ou não, a escola tem passado ali o que é para ser feito com a criança e boa parte dessas práticas quem tem feito são as famílias, né? Então, a gente já necessitava ter essa interação constante com as famílias antes da pandemia e hoje ela tem sido fundamental para que as práticas educativas continuem a acontecer. Eu fui anotando alguns comentários aqui, né? O pessoal elogiando bastante, agradecendo a tua fala, dessa reflexão mesmo sobre essa interação da família, essa questão de que a família também está sobrecarregada, assim como nós também estamos, mas que em contrapartida nós também não temos que ser como você bem disse, né? Que a escola não vai resolver todos os problemas do mundo, a questão da desigualdade social que tem sido, a pandemia, ela trouxe muitos problemas sociais, ela enfatizou e ela deu voz e ela tem enfatizado muitos problemas sociais que a gente já tinha antes da pandemia, né? A questão da desigualdade, a questão da fome, infelizmente, a questão da falta de emprego, a questão do acesso à internet, né? Você falou ali das famílias que muitas vezes não são alfabetizadas e que já foram rejeitadas pela escola em determinado tempo, e hoje a escola elas têm aquele medo da escola enquanto pais, né, das crianças, e o pessoal foi falando aqui sobre isso, a questão da escuta às famílias, algumas pessoas colocaram que antes a escola, muitas vezes isso também é uma experiência própria, né, enquanto eu era professora, enquanto eu era coordenadora lá na escola, de que as famílias nos procuravam para contar das diversas dificuldades, né, desde realmente a dificuldade com as crianças, até mesmo dificuldades familiares, né, nós éramos ali, nós tínhamos esse momento de escuta, e por conta da pandemia, às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de escutar as famílias, a gente tem repassado muito, né, atividade, live, atividade, reunião, mas como que a gente tem feito esse momento de escuta, né? Em contrapartida, alguns professores têm nos colocado que eles têm feito esse momento de escuta e que isso tem tomado tempo deles, né? Tempo que eu digo além do seu trabalho, né? As professoras colocam muito assim, a mãe mandou mensagem 9 horas da noite, mas eu acabei respondendo porque é aquele momento que ela tem para conversar e ela está me colocando isso, me colocando aquilo, e também a gente fica a gente não quer resolver todos os problemas do mundo, mas também a gente fica nesse embate de que até que ponto eu respondo, até que ponto eu não respondo, eu deixo para outro momento, mas é só aquele momento que a família tem para conversar, né? Então a gente fica nesse embate, né? E ali, deixa eu só ver as perguntas aqui certinho, né? Porque eu falei várias coisas. Então, o pessoal enfatizou, como eu disse, a questão da desigualdade social. E uma das perguntas ali foi mais de uma pessoa que fez a pergunta em relação ao acesso às tecnologias.
né, porque hoje a gente tem feito essa comunicação com as famílias, basicamente, né, de modo geral, utilizando os meios tecnológicos digitais. E ali eles perguntaram, né, como que a gente faz essa escuta das crianças, né, de forma remota agora, se muitas das famílias não têm acesso a essas tecnologias? Como que a gente chama a atenção dessas famílias quando a maioria dos pais trabalham e não conseguem atender as crianças? Por exemplo, a gente tem proposto, né, as reuniões do Meet, e em alguns lugares tem dado certo, em outros lugares não tanto, porque a gente propõe ali no horário, né, de trabalho, e as famílias estão trabalhando. Então, ao mesmo tempo é o acesso, mas também a falta de tempo dessas famílias. E aí também, nessa pergunta, né, de como que a gente consegue atender as famílias, a professora Adriane, ela colocou a questão da flexibilização dos horários, que é importante que se façam enquetes para verificar os horários que as famílias poderiam ter acesso, né, qual que seria o melhor horário para fazer esse momento de reunião no Meet, né, e daí nessa relação da desigualdade social, da desigualdade digital, também aqui tem uma pergunta, né, a utilização da internet com as famílias não cria um abismo ainda maior se tratando em igualdade social entre quem tem condições e quem não tem? E também, Fernanda, outra pergunta aqui sobre a questão da educação infantil, né, nós que somos da educação infantil, porque eu também sou da educação infantil, tô ainda, né, a gente sempre, quem nunca sabe. A gente sempre, né, nós da educação infantil sempre tivemos essa dificuldade de comunicação e relação com as famílias, né, em contrapartida que a importância, óbvio, a importância da família em todas as etapas da educação, ela é primordial, né, mas na educação infantil, ela deveria ser mais constante, e muitas vezes, por conta de uma questão de entendimento e compreensão das famílias da função da educação infantil, essa relação sempre foi confusa, né, então, da educação infantil enquanto assistencialismo e não enquanto educação, né, e aí aqui a pergunta do Anderson, né, lá do Semente Ângela, que ele coloca que acompanha as dificuldades de interação com as famílias, principalmente da educação infantil, pelo motivo das famílias verem a educação infantil ainda como creche. Na verdade, ela é creche ainda, né? Tem etapa lá. Mas acho que ele quis colocar na creche assistencial, né? Que é só um serviço assistencial e não de educação. Como trabalhar com essas famílias? E isso que a gente tem percebido também na educação infantil. Então, quando estávamos presencialmente, a gente tinha, sim, as dificuldades com as famílias, mas por conta de nós estarmos atendendo presencialmente com as famílias, a gente tinha ali certo contato. Agora, como nós estamos no remoto, algumas famílias, inclusive até da idade que não é obrigatória, as crianças, as famílias optaram pela desistência dessas crianças. Então, a escola, o SEMEI não está atendendo, então eu prefiro que a criança não tenha atendimento nenhum, se é para eu fazer atividade em casa. Então, foram essas as salas que a gente escutou. E tem também mais uma pergunta aqui da Daniele, que é a nossa colega aqui na secretaria. Professora Fernanda, antes desse contexto de pandemia, suas pesquisas nessa temática já traziam a compreensão da família enquanto mediadora do trabalho pedagógico? Então, a gente vê esse trabalho da educação e da família, né, como muito importante agora nesse período de pandemia, mas ela quer saber se anteriormente à pandemia, se as tuas pesquisas já traziam essa relação da família enquanto mediadora. Acho que é isso. Então, vamos lá. Muitos desafios, né? Muitos debates aí, porque esse tema, ele vai abrindo, né? O tema da relação família-escola vai se desdobrando e trazendo mais questões, assim como toda questão que vai ser discutida sobre educação acaba indo para a relação família-escola, né? Então, vou tentar me organizar aqui, pensando, então, dessa última questão sobre a pesquisa. Eu, desde trabalhos de assessoria que eu fazia em um sistema privado de ensino que atendia escolas públicas, eu faço esse trabalho de pesquisa sobre esse tema. Então,
esse tema tem permeado desde da minha especialização em políticas educacionais, mestrado e agora no doutorado. E também no trabalho que eu já fazia essa pesquisa. E realmente, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou sobre isso, mas enfim. Não, a família não era, nessa medida que é hoje, entendida como mediadora. Mas como co-participante, como corresponsável, como dever conjunto, né? Então, a família sempre foi entendida como, principalmente pela escola, como papel secundário, ou um papel da educação informal mesmo, né? Hoje a gente precisa olhar a família e entender a família como ela é hoje, como mediadora. Então, desta forma como ela está sendo hoje, por isso que lá num determinado ponto da fala tem lá, nunca a relação família-escola foi tão importante como está sendo hoje, né? Porque, de alguma forma, a família sendo presente ou não, a gente dava conta do nosso trabalho na escola, né? A gente, a família estando presente, fazendo a tarefa de casa ou não, a gente fazia uma força a mais com aquela criança para que ela aprendesse, para que ela estudasse. Aquela família lá não tem jeito, vou fazer meu trabalho da porta para dentro aqui, que vou tentar ser o suficiente. Hoje a gente não consegue nem fazer isso, né? A gente precisa da família ausente também, né? Então, não, por isso que eu digo que a gente tem trocado a roda do carro, o carro andando, inclusive no âmbito da pesquisa. Tudo que eu tenho pesquisado desde o início até agora, né, nesse contexto não tem servido de forma prática, né? Princípios, questões de base, eles não mudam, né? O princípio da relação família-escola não muda, que é o diálogo, que é a oportunidade de participação, enfim, tudo isso que a gente discutiu aqui, isso não muda. O que muda é a prática. E a prática, nunca ninguém viveu sobre isso. Não existe insumo sequer para a gente pesquisar, né? A pesquisa acontece sempre daqui para trás, né? E a gente vai começar a ter insumos de pesquisa daqui para frente, né? Então, não, tudo é muito novo, tanto para quem está na escola, como quem está na academia, como quem tem estudado sobre isso, né? Por isso que essas falas desses teóricos, que eu diria já clássicos, né? Como Antônio Nova e outros autores e pensadores da educação, são importantes da gente ouvir, né? Porque eles têm pensado tudo isso anteriormente e têm pensado nisso em tempo real com a gente, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estudar, sempre pesquisar sobre questões atuais, né? De questões práticas, eu digo, né? Então, é isso. A família como mediadora, esse conceito tem ficado cada vez mais sublinhado por conta desse contexto atual. A nossa profissão, ela é uma das mais... correndo risco de ser romântica aqui, mas é uma das mais bonitas nesse sentido. A gente doa a nossa vida, né? A gente doa a nossa vida para o sucesso do outro. O nosso sucesso sempre é o sucesso do outro. O nosso trabalho ele é tido por nós mesmos, pela sociedade como bem feito, quando o outro aprende, quando o outro tem sucesso, né? Então, ele é um trabalho muito bonito por conta disso, né? Então, a gente precisa, às vezes, abrir mão de muitas coisas em função disso, né? Desse resultado que a gente busca de sucesso sempre do outro, né? Se o outro não aprende, o nosso trabalho não é visto como bem feito, né? Então, tem todos esses problemas também. É a dor e a delícia de ser professor e professora, né? Se a gente faz bem, a gente não fez mais que a nossa obrigação, né? E se a gente não faz, a culpa de todos os problemas da sociedade é nosso. O que mais? Deixa eu tentar me localizar aqui. A dificuldade da relação família-escola na educação infantil, principalmente sobre o aspecto de cuidado, né? De entender a educação infantil como assistência.
Esse é um conceito que é muito enraizado da educação infantil, como sendo uma ajuda, um auxílio ao cuidado da criança, né? E que a gente tem estudado muito sobre a importância de pensar a educação infantil como processo educativo, como cuidar e educar em consonância, né? Que, na verdade, não é só na educação infantil que a gente tem esse processo de educar e cuidar, é em toda a educação básica, né? A gente precisa educar e cuidar ao mesmo tempo dos nossos estudantes. É a nossa responsabilidade essa. E não é cuidar de trocar a fralda somente ou de dar alimento, é de cuidar do ser humano, do sujeito que está ali sob a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes um olhar, uma palavra que a gente dê em sala de aula pode salvar ou destruir uma vida, né? A gente tem esse poder nas mãos, né? De incentivar ou de destruir um sonho, né? E às vezes a escola é o único lugar de acesso que a família tem à informação. É o único lugar que ela pode ser ouvida, é o único lugar que ela tem acesso a uma orientação, por exemplo, até de buscar ajuda da saúde, da jurídica, enfim, é o único lugar que ela pode buscar informação, que a gente pode orientar, né? E aí essa dificuldade, Ângela, da educação que a gente enfrenta como profissional da educação infantil na relação família-escola é esse, né? Da família confundir o papel dela com o papel da escola. E nós, como somos profissionais de educação, cabe a nós distinguir isso para a família, de informar a família qual é o nosso papel. A família não vai saber automaticamente qual é o papel da creche, qual é o papel da pré-escola que a gente tem, né? Então, explicar isso para a família de uma forma simples. Qual é o nosso papel, qual é o nosso objeto de trabalho, qual é o nosso objetivo como educação infantil. Não é de preparar a criança para o ensino fundamental, não é de ensinar para ela os sentidos. Tem tanta coisa mais profunda, mais complexa na educação infantil, que só o profissional que estuda e que está na prática, que sabe, e que a gente precisa compartilhar com a família essa responsabilidade. Para que a família entenda o que a gente precisa contar para ela. A gente precisa criar mesmo, pensar numa formação para essa família. O que é a educação infantil? O que a gente estuda? O que a gente aprende na educação infantil? A criança que está na educação infantil, ela é criança ou ela é estudante? Né? Reprova, não reprova? O que ela aprende ali? É importante? É essencial. Só a gente que estuda ou já estudou educação infantil em algum momento da vida sabe o quanto é fundamental essa etapa da educação básica para o que está por vir, né? Quanto eu tive mais experiência em ensino fundamental, anos iniciais do primeiro ciclo, a etapa de alfabetização, principalmente, a gente sabe o quanto é importante a criança ter passado pela educação infantil, tudo que ela aprendeu, tudo que ela vivenciou na educação infantil para a alfabetização. E isso não quer dizer preparo para o fundamental, mas é da vivência, do desenvolvimento dela na educação infantil que ela vai precisar para o ensino fundamental, né? Então, é o nosso papel explicar tudo isso para a família, para que essa relação seja tenha mais equidade, tenha mais equilíbrio, para a família saber, aqui não é só o espaço do cuidado, da assistência, é o espaço de educação também, né? Então, é nosso papel esse. Pensar, então, também no acesso às tecnologias, né? Que você coloca lá numa das perguntas, né? O acesso às tecnologias é um desafio que a gente tem, que a gente, como escola, não vai conseguir resolver, né? Isso depende de políticas públicas, isso depende do poder público pensar no acesso à internet de qualidade, ao acesso ao equipamento, porque muitas famílias têm um celular só para trabalhar e para 5 filhos estudarem naquele mesmo equipamento, ou às vezes nem isso, né? E aí, eu não tenho uma resposta para isso. Quem tem que ter a resposta para isso é o poder público. O que eu sei é que é uma política pública que precisa
pensar no acesso a essa tecnologia para todos. Pensar que o acesso à escola já era difícil, já era em alguma medida difícil, né? Que a gente entende que o direito à educação, ele tem essas três dimensões, né? Acesso, permanência e qualidade, e muitas vezes a gente não conseguia garantir nem a primeira dimensão, que era o acesso. Hoje, então, como você colocou, né? A desigualdade ficou mais sublinhada ainda nesse sentido, né? Se a gente já tinha desigualdade de acesso na escola física, agora, então, a gente tem uma desigualdade maior ainda de acesso por conta da tecnologia. Responder isso taxativamente eu não consigo, porque pensar numa solução. Que solução seria essa? É exigir do poder público, exigir da prefeitura, do Estado, da União, que forneça esses equipamentos, que tenha uma política pública que garanta esse acesso, porque é o dever do Estado entendido como União, né, como poder público, de fornecer esses equipamentos, de garantir esse acesso da criança, do estudante, à educação. Porque aquele acesso que era da criança ir até a escola, sentar na carteira e ouvir a professora participar das atividades, esse acesso agora, ele pode ser entendido como acesso à tecnologia, né? Então, a gente precisa garantir isso também. A professora ou o professor não vão garantir isso. Não tem como. Só se a gente tirar do nosso bolso, comprar um celular e entregar para a criança. Mas isso é nosso papel? A vontade que a gente tem é essa, né? Mas não é nosso papel ainda, né? O nosso papel é exigir isso do poder público. Fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa exigir do poder público alguma política de acesso que garanta o acesso, para a gente poder garantir a permanência e aí garantir a qualidade também junto com a família, né? O que mais, Ângela? Sobre o tempo dos professores e a necessidade de atendimento às famílias, né? Houve essa discussão no dia 20, né, na terça-feira, sobre isso, sobre essa dificuldade que a gente tem como professora, como professor, de conversar com as famílias numa hora que não é do nosso trabalho, né? E aí, a gente discutia na outra live que existe um conflito muito grande entre o direito à educação e o direito do professor de ter os seus direitos trabalhistas garantidos, né? De hora-atividade, de hora de descanso e de qualidade de condições de trabalho, né? Existe esse conflito e isso é muito discutido no âmbito jurídico quando se fala em educação, né? Então, a gente precisa pensar aí coletivamente em formas de compensar esse tempo que precisa ser despendido à família em outros horários. Então, vamos pensar no conceito lá de empatia e de alteridade, né? Como mãe, muitas vezes, hoje não, porque eu estou trabalhando a partir de casa também, mas como mãe, muitas vezes eu deixei de participar de reuniões e de festas e de falas que eram muito importantes para a vida escolar da minha filha, mas que eu não podia porque eu estava trabalhando, né? E era inegociável isso. Não conseguia negociar isso no meu trabalho, e eu também não conseguia negociar isso com a escola. A escola atendia até as 5 horas da tarde, ponto final. Não dava para negociar isso. E muitas vezes a diretora da escola disponibilizava o número de telefone dela, de WhatsApp, para poder conversar comigo de forma separada, né? E eu não sei como ela fazia essa negociação lá na escola para compensar esse tempo que ela tinha gasto comigo para resolver algumas questões. O que a gente precisa pensar é que isso não é todos os dias. Não são todos os dias que a gente vai conversar com a família, não é a todo momento que a gente vai fazer isso, né? Então, será que a gente não pode pensar com a escola, com a equipe gestora da escola, uma organização, um cronograma, para que eu consiga atender a família que precisa ser atendida à noite, ou em outro horário que não seja do meu trabalho, mas que daí no outro dia ou na outra semana eu possa compensar esse tempo para fazer a minha hora de atividade, para fazer o meu tempo ali de estudo, né, que seria esse tempo para atender a família. Eu estou atendendo em outro horário, então esse tempo, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode negociar? Isso cada escola, cada professor vai conseguir encontrar um consenso aí no coletivo da escola,
né? Mas é pensar que esse conflito entre o direito do professor e da professora, em algum momento vai entrar em conflito com o direito à educação, né? O direito às condições de trabalho e o direito à educação vão entrar em conflito, e que a gente precisa, a partir do diálogo, da empatia, da alteridade, encontrar um meio termo, né, para a gente conseguir atender, porque olha a importância que é a participação da família no processo educativo. Então, será que se eu despender 15 minutos, 20 minutos do meu tempo livre ali para isso, será que isso não vai me compensar no trabalho com essa criança? E aí depois eu resolvo com a gestão da escola se eu posso descontar isso, né, da minha carga horária. Enfim, acho que a gente precisa, a partir do diálogo e da reflexão coletiva, pensar em formas de fazer isso da melhor maneira possível, para que ninguém saia perdendo, né? O que mais? Até em relação a Você esse pode me lembrar? eu já te lembro. Em relação a esse atendimento, né? Eu sou da área das tecnologias, né? E atualmente eu tenho atuado no município dando esse suporte para os professores, né? E a gente vem trabalhando, né, em relação às ferramentas que são síncronas e aquelas que são assíncronas, né, e o relato que nós temos dos professores em relação ao WhatsApp, por exemplo, né, que o WhatsApp é o dia inteiro, gente, é de todo mundo, meu, seu, nosso, de todo mundo deve estar pipocando a hora que terminar essa palestra, inclusive, vão ter aqui 500 mensagens, né, e em relação a esse atendimento às famílias pelo WhatsApp, né, que a gente vem reforçando de que ele é uma ferramenta assíncrona, então, quando a família me manda um negócio lá no domingo, eu não necessariamente preciso responder naquele momento, né? Eu posso, na segunda-feira, com tranquilidade, responder, porque a mensagem vai estar lá, ela não vai fugir, né? Diferente de uma ligação telefônica, de uma videochamada, que ou você atende naquele momento ou você não atende, né? Então, a gente também vem trabalhando nesse sentido de que a ferramenta assíncrona, eu vou responder, eu vou enviar a mensagem, não necessariamente vou responder naquele momento, né? A gente tem enviado atividade para as crianças, para as famílias fazerem com as crianças, e daqui 3 semanas a família respondeu. O importante é que fez, o importante é o que respondeu, né? Eu acho que em relação às perguntas era isso. Uma coisa que eu gostei muito na tua fala, que você reforça a questão de que a gente tem tentado fazer das mais diversas formas possíveis essa comunicação com a família, de que a gente tem se reinventado, a questão da criatividade, uma coisa que a professora Rita Coelho falou e que eu me vejo nisso, e eu vejo todas as minhas colegas da rede municipal, de que, como eu disse, né, eu tenho lidado com as tecnologias, então, às vezes, eu peço para as escolas, me mandem momentos do Meet, me enviem momentos dos formulários que vocês têm feito, e vem cada coisa maravilhosa, né, de ideias, né, vem uma ideia daqui, vem uma ideia dali, vem uma ideia de lá, e quando a gente vê, a gente junta tudo e cria uma nova, né, essa questão da criatividade, de que quanto mais a gente conversa, a gente troca, a gente acessa, vão trazendo meios, né, de resolver alguns problemas. Eu penso que a gente, professor, nesse momento, a gente resolve, não sei nem se é essa palavra, a gente é resolvedor de problemas. Qual que é o problema do momento? É esse. Então, a gente tem que pensar de como que a gente vai resolver. A gente vai resolver pelo computador, pelo celular, a gente vai resolver com aplicativo, a gente vai resolver por telefone, a gente vai resolver fazendo visita, né, fazendo buscativo, a gente vai... Não sei o jeito que a gente vai resolver, mas a gente tem que tentar resolver. O problema no momento é o acesso. Como você bem disse, a questão do acesso às tecnologias. Como que a gente vai... fazer com que as crianças tenham acesso, aquelas que a gente sabe que a família não tem acesso. Como que a gente faz a escola chegar nesse momento lá até elas? Por meio de atividade impressa, por meio de telefone, que a gente já enfatizou também que a gente precisa assegurar o acesso. A família não tem internet? É a entrega do material impresso. A família não foi buscar? Liga. A família não foi buscar o material, a gente tentou ligar, não conseguiu? Tem que tentar fazer busca ativa, né? Então, a gente tem que garantir esse acesso de algum jeito. E é nesses momentos de criatividade, na troca de ideias, na conversa, no acesso a vídeo, a pesquisa, a estudo, que a gente tem conseguido dar conta de tudo isso. Mas, como bem disse você, também não adianta nós nos sobrecarregarmos mais, né? Diante daquilo que foge daquilo que a gente
daquilo que é nosso, né? Eu vou expor aqui uma opinião e eu acredito que todo mundo boa parte das pessoas já tenham tido acesso a esse vídeo, né, de um deputado que foi muito infeliz na sua fala, querendo responsabilizar a escola, nós, educadoras, as diretoras também, que a culpa é nossa de não ter internet na escola, né? Como eu disse, eu sou especialista nessa área, mas eu não sei ligar a internet necessariamente, né? E nós, pedagogas, não somos formadas para isso. Então, querem jogar novamente na escola de que a culpa é nossa de não ter internet, porque a gente não sabe mexer com a internet, né? E não é isso, né? Assim como a culpa é nossa das famílias estarem, né, infelizmente, passando fome muitas vezes, não é nossa, né? São problemas que perpassam a nossa função, mas em contrapartida nos angustiam e que a gente tenta resolver, né? A gente tenta resolver e muitas vezes a gente vai acabar. A gente também tem que trabalhar na perspectiva, né, de não adoecer, né, de não querer, como diz você, resolver todos os problemas do mundo, mas em contrapartida nós também queremos resolver, mas a gente sabe que a gente não consegue e nós ficamos frustrados nesse sentido. Então, eu queria agradecer a você, não sei se você tem mais alguma coisa a falar sobre isso, né, mas eu adorei a sua fala, as pessoas têm colocado ali nos comentários agradecendo, falando que foi muito pertinente. Eu acho que esse momento é bom também para o pessoal que vai colocando no chat também, vai colocando as suas angústias em relação à internet, em relação ao que tem feito, em relação às famílias, e isso ajuda a nos reconfortar em alguns momentos daquilo que a gente tem tentado fazer, e às vezes a gente não tem, foge daquilo que a gente pode fazer mesmo. Exatamente, Ângela. Eu acho que compartilhar as angústias também é um processo terapêutico, né, pra gente, assim, compartilhar aquilo que a gente tem de problema, sabendo que o outro também está passando por isso, né, e é bem isso que você disse, a nossa função sempre foi de resolver problema, né, de resolver tudo. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de não ser tomado como redentora da sociedade, de se resolvedora de tudo, né? Se não existir, essa palavra vai existir a partir de agora, resolvedores de problemas, né? Da escola ser resolvedora das coisas. E aí, isso traz um peso tão grande que a culpa de tudo é nossa. Se existe criminalidade, é porque a escola não fez o seu papel. Se existe desigualdade, é porque a escola não fez o seu papel. E, na verdade, a gente tem que pensar que isso tudo, se é que existe um culpado, esse culpado seria o sistema capitalista em que a gente vive, que é motor aí de todas, de criação de todas essas desigualdades. Que para existir o rico tem que existir o pobre, enfim. Aí é uma outra live, é uma outra discussão. Mas, assim, a gente não pode tomar essa culpa para a gente de que a gente vai resolver tudo. A gente tem o nosso papel, a gente tem a nossa responsabilidade, o que a gente pode, a gente precisa fazer, a gente não pode não fazer nada, né? Lá no início da pandemia, a gente teve essa questão de a escola estar fechada, e aí a gente não tem o que fazer. A gente teve que pensar rapidamente o que fazer, né? Ter grupos de WhatsApp nesse período está sendo mais que recorrente, né? Como professora, como aluna de um curso de especialização, alguma coisa, tudo tem grupo, né? Eu já tenho, não sei, acho que uns 20 grupos no WhatsApp, né? Porque tudo é resolvido assim agora. E isso gera uma angústia, né? A gente fica toda hora vendo, e aí a gente silencia alguns e abre outros, e para poder dar conta de tudo isso que está engolindo a gente, né? Mas é o que tem para hoje, como dizem, né? É o que a gente pode fazer, é o que a gente tem como ferramenta, né? Você, Ângela, por exemplo, né, como especialista da área da tecnologia, você também não tem como resolver tudo, você não tem como comprar celular e computador para todo mundo. Não é essa a sua função, né? Não é essa a nossa função, a gente tem que fazer dar conta da prática pedagógica, tem que dar conta de todos os estudantes, da aprendizagem de todos eles, da relação com a família, mas não de subsidiar isso financeiramente, né? Então, é um problema que a gente não vai conseguir resolver agora, não é uma coisa que a gente vai
mesmo juntando todo mundo, não é nossa responsabilidade, não é nosso papel. E eu não estou dizendo para a gente virar as costas para quem precisa, não é isso, de forma alguma. Tudo que a gente puder fazer em forma de solidariedade, a gente vai fazer. Mas pensar em abarcar todos esses problemas, a gente vai adoecer, sim, né? Mais do que a gente já está, né? Então, é de pensar que a gente tem os nossos limites e estabelecer esses limites para a família é muito importante. Como você muito bem colocou, recebo uma mensagem no domingo, eu não vou responder agora. É o meu tempo de descanso, eu vou responder amanhã. Né? E aí você vai colocando limites, sem ser grosseiro, mas vai né, aparando as arestas ali da relação com a família e colocando seus limites. Porque se você responder uma vez, 2 vezes no domingo, você vai ter sempre no domingo, né? Sábado à noite, aquele momento que você está ali desopilando um pouco, vai ter coisa para resolver, né? Então, a gente tem que estabelecer os nossos limites, da onde o nosso braço alcança, e também estabelecer esse limite para a família, né? Então, só para finalizar, não sei se você tem alguma coisa para dizer, agradecer novamente, agradecer o seu auxílio, o seu apoio, a sua atenção aí no chat. Antes de terminar, eu vou colocar aqui a lista de presença de novo. Acabei de colar aqui a lista de presença. De novo, e agradecer a todos que permaneceram na live desde o início, a todos que né, despenderam o seu tempo para estar aqui ouvindo, refletindo e às vezes até se angustiando mais. A nossa ideia, né, como eu disse, nossa pretensão não é de ter respostas prontas, imagina, ninguém tem esse lugar, né, de saber tudo, mas é de propor reflexão e de compartilhar o sentimento de angústia mesmo e de pensar juntos e de ter esperança, né? E aí eu gostaria de finalizar. Ângela, você tem alguma coisa para dizer? Mais alguma coisa? Não? Vamos finalizar por aqui? Só agradecer você, tá? E agradecer quem participou pelo chat também, quem está nos ouvindo nessa manhã. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada, eu também agradeço a todos e deixar aqui, então, né, um pensamento do Ariano Suassuna, que é o que a gente precisa ter hoje, mais do que nunca, é de ser realista e esperançoso. Né? Então, a gente tem que ter a noção e aceitar essa realidade, mas no sentido de entendê-la, né? Não de aceitar passivamente, mas de entender essa realidade, mas de ter esperança de que isso não é o novo normal, de que as coisas vão voltar ao que era antes, mas com a gente pensando transformações positivas para isso, né? Mas de que isso não pode ser o novo mundo, né? Esse distanciamento, tudo isso. Então, é isso, de ser realista, esperançoso, sempre. Ter coragem e gentileza em cada ato que a gente tiver com os nossos colegas e com as famílias e com os estudantes. E por aqui eu agradeço, então, essa oportunidade e aproveitem aí esse restante de semana pedagógica com muita sabedoria, compartilhamento, construção de conhecimento coletivo. Tá? Muito obrigada e tenham todos um bom dia.